Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Primeiramente, acredito que este vídeo vai atrair muitas pessoas novas aqui para o canal, especialmente portugueses. Então eu já gostaria de avisar que, apesar de ser brasileiro, eu moro em Portugal, tenho minhas raízes em Portugal, né? Sou quase 80% português e também eu sou uma pessoa que discordo da forma pela qual Portugal é tratada na educação brasileira. Aos que não me conhecem, eu sou professor de História, eu atuei quase 10 anos na rede pública e também privada do Brasil, e atuei também em alguns projetos educativos em Portugal. Então eu conheço bem o currículo escolar de História, Geografia e algumas outras disciplinas no Brasil, da mesma forma como conheço em Portugal. Também queria avisar aqui aos brasileiros que se tiver alguma gracinha, algum comentário indecoroso ou imbecil, ele não será respondido ou será respondido de forma debochada conforme o merecimento. Então este é um assunto sério, eu não gostaria de ouvir brasileiros a falar, devolva meu ouro, o que vocês fizeram com os africanos e tal. Eu realmente não gostaria de ler comentários aqui de brasileiros a fazer citações e ilações um tanto ignorantes. Então, antes de fazer o seu comentário, gostaria que assistisse até o final, acompanhasse o próximo vídeo, pois este assunto continuará no próximo vídeo, e espero que gostem, está bem? Então, até logo! À medida que nos aproximamos da atualidade, cada vez menos a sociedade portuguesa da época dos descobrimentos é abordada. Portugal, que nos chega através dessas narrativas, é um verdadeiro anônimo. Nada sabemos sobre os hábitos, costumes, estrutura familiar, etc., da sociedade portuguesa que nos veio colonizar. Por fim, a vinda da família real para o Brasil é vista como uma expressão da incapacidade política portuguesa, de que Portugal não tinha peito, não tinha tamanho, ou seja, de que Portugal não merecia o Brasil. Não quis e não soube ser seu colonizador. Na perspectiva dos livros didáticos brasileiros, Portugal deve, portanto, com sinal de até que enfim, entrar definitivamente para a história como metrópole e colonizador que gostaríamos de não ter tido, como fonte de todos os males, problemas e dilemas da história brasileira recente. Sou bem honesto dizer que nos livros atuais não se problematiza assim. Não fala-se que Portugal foi o responsável por todos os males recentes, embora eu acredito e até concordo que alguns professores muito mal formados possuem esta interpretação. E realmente, essa questão de não estudar, né, os portugueses, por exemplo, da imigração do século XIX, isso para mim é um absurdo, pois no século XIX até 1930, o único grupo étnico que chegou em maior número, mais intensamente aqui no Brasil que os portugueses, foram os italianos. E mesmo assim, não foi muito mais que os portugueses. Eram muitos imigrantes para Portugal, mas eram muito poucos para os que o Brasil queria. Mas novos acontecimentos políticos no Brasil vão acelerar decisivamente a imigração para aquele país, que recebeu nas 4 décadas seguintes mais de 1 milhão de portugueses. Pobreza extrema foi o que se viu em algumas zonas do país a partir de 1890. A estagnação económica e o colapso da banca afetou sobretudo os mais pobres, os camponeses e os pescadores. 60% da população sobreviveu como pôde, esgotando os últimos recursos. Recorreu-se a tudo para ganhar uns tostões, disfarçar a fome e enfrentar tempos bravios. No final do século, vai tudo. Vai a família inteira. E vão as famílias de baixa condição social e vão as famílias de alta condição social, ou pelo menos com um estatuto como advogado, escritor, jornalista, médicos, vão para o Brasil nessa condição. E os italianos são muito mais estudados e a própria sociedade brasileira valoriza e também dá muito mais crédito à imigração italiana. Então, por exemplo, tem muito mais novelas a tratar da saga dos italianos aqui no Brasil do que de portugueses. Por exemplo, sabe-se que os portugueses chegavam aqui muito pobres, vinham muito crianças muitas vezes, vinham meninos sozinhos, né? Então era uma imigração muitas vezes bastante diferente dos outros imigrantes que vinha toda a família.
E era muito mais sofrível, porque chegar com a família tinha uma base, né, para você, sentimental, né, para que se buscasse a identidade, uma proximidade, né, a questão de ter outros irmãos, de ter o pai e a mãe, era muito mais favorável para um puto, né, para uma criança, um pré-adolescente italiano ou alemão. O mesmo não ocorria com os portugueses. No século XIX, especialmente, vinha especialmente meninos, né, de 11, 12 anos, fugido do serviço militar português, que era de 3 anos, e também com a função de ganhar dinheiro aqui e enviar para a família em Portugal, que estava em grande crise. Dado que o Minho, nos finais do século XVIII, princípio do século XIX, tem uma expansão demográfica espantosa devido à introdução do milho e da batata. Portanto, há uma diminuição da mortalidade infantil, e então há uma sobrevivência ao nascimento muito maior, e faz com que, chegamos ao 1820, 30, temos uma média de 5, 6 filhos por casal, em média, não é? Isto vai determinar que as casas de proprietários, não é, de agricultores, com 5, 6 ou 7 hectares, que já vinham, digamos, iguais em várias gerações, importava não dividir esta propriedade. As famílias minhotas adotaram um esquema que não dividia a propriedade e garantia o sustento para todos os filhos. Como o mais velho era o herdeiro único das terras, os mais novos ou iam para padres ou emigravam. Estes tinham que ser educados. Fazia parte da herança o pagamento dos estudos para exercer a profissão de caixeiro no Brasil. Por isso, o Minho foi dos distritos do país que mais cedo fomentou a educação. Até 1860, 2/3 das escolas da região eram privadas. As crianças minhotas eram das que mais cedo conheciam tanto o trabalho como os estudos. Os caixeiros embarcavam até aos 17 anos antes de irem para a tropa. Competia-lhes enriquecer no Brasil para enviarem dinheiro para a família. Os jovens eram os que mais utilizavam as redes clandestinas, porque a partir dos 18 anos tinham o problema do serviço militar obrigatório. O serviço militar eram 6 anos. Eram 6 anos que os camponeses abominavam, que os pais diziam que os filhos iam estragar-se para o serviço militar, iam ganhar vícios para os quartéis e que quando vinham não queriam trabalhar no campo, estavam habituados a uma outra vida e, portanto, procuravam subtraí-los ao serviço militar, encaminhando-os. E era para o Brasil que os encaminhavam. Em 1859, para contrariar as saídas clandestinas dos sorteados para a tropa, o governo diminuiu para os 14 anos a idade a partir da qual era obrigatório pagar a fiança para a dispensa do serviço militar. Resultado, as famílias do Norte passaram a enviar os filhos para o Brasil antes dos 13 anos. Nós hoje falaríamos de trabalho infantil. Há até uma frase terrível do Basílio Teles a esse respeito, em que ele diz que, de facto, os pais viam nos filhos um seguro de velhice. Chegou ao Pará para surpresa do tio que não o esperava. Este, sem escrúpulos, enviou-o para o interior da selva amazónica. O seringal chamava-se o Paraíso, mas para José Maria foi um autêntico inferno. Viveu 2 anos na selva trabalhando como caixeiro. Fazia a contabilidade do seringal. Fora da rotina diária do fabrico da borracha, só encontrava refúgio na escrita e na leitura repetida de meia dúzia de romances de cordel deixados pelo antecessor na tarefa. Aos 14 anos, José Maria consegue finalmente sair do seringal. Desamparado, sobrevive como pode, trabalhando para as tipografias de Belém do Pará. Passei dias e dias de fome. Cheguei a apanhar pontas de cigarro na rua. Apesar das dificuldades, consegue publicar o primeiro livro, Criminoso por Ambição. Tira as primeiras fotografias da vida e assina como Ferreira de Castro. Então é muito triste, né, não falarmos dessa história dos meninos portugueses, imigrantes, né, que emigravam de Portugal e chegavam aqui como uma mão de obra muito barata, muitas vezes gratuita, e trabalhavam muito. Eu ainda falarei um tanto sobre isso, porque isso é praticamente inexistente nos livros didáticos brasileiros, e muito maltratado, ou pouco tratado, ou pouco trabalhado na historiografia brasileira.
quanto aos acontecimentos da chegada da corte. Eu, particularmente, quando eu era criança, no meu livro didático não havia quase nada sobre isso. Eu achava muito estranho até, né, que falava que Pedro I ele era um príncipe português, que nos libertou de Portugal com a proclamação da independência. Então nós estudávamos muito sobre isso, mas não se dizia como que o Pedro I chegou aqui no Brasil e por quê, né? Então é muito estranho, de repente ele brotou aqui, né? Brotou um português aqui no Brasil e nos independeu de Portugal. Então era, como eu disse, uma história muito factual. Falava, ó, 7 de setembro, ocorreu a independência, as margens do Ipiranga. Por exemplo, eu acreditava que Pedro I morava em São Paulo, né, porque foi no Ipiranga, então não tinha nem essa noção da trasladação da corte portuguesa de Lisboa para o Rio de Janeiro, que ele foi criado no Rio de Janeiro e tudo mais. Com o passar dos anos, especialmente a televisão brasileira começou a ridicularizar um tanto a figura do Dom João VI, e também tratar a figura de Pedro I, para vocês o Pedro IV, de forma um tanto maliciosa. Quebrar este orgulho a se voo. Ele está com aquela cara comprida, de dor de barriga. Então está no ponto. Lobato, tu vens comigo, pelo amor de Deus, não me deixa ser brando, hein? Tu sabes que nessas horas eu sou um sentimental. Quer dizer então que vieste procurar-me. Deixa que me vá. Não é. Já que fizeste essa jornada toda, não é? Pedro, meu filho, isso são trajes. Estava desesperado. Ia lá pensar em roupa. Agora eu entendo teu desapego por roupas. Perdes menos tempo entre uma fêmea e outra, não é verdade? Pedro, peguei 3 vezes a fornicar por aí, filho. Pensa que isso não faz mal a um homem? Vai negar que as 3 eram lindas. Nego-te sensatez, pudor, tudo. Menos gosto, Pedro. Marca logo esse casamento. Casa-me pronto. E me escolhe uma bem bonita. Que seja linda. Filha, chegou o demonão. Mas o que é isso? O espírito de Calatas Joaquina possou sentir? Demonão! Eu quero que você vá pro quinto dos infernos! Filha, moderação, assim nenhum herói aguenta. Claro, é sabido que ele tinha muitas amantes, foram encontradas, estão publicadas cartas dele trocadas, né, especialmente com o Marquesa de Santos. Ele era um rapaz muito espirituoso, ele realmente, né, possuía uma, vamos dizer assim, uma afinidade para a vida extraconjugal, para ser delicado na forma de falar. Entretanto, é injusto falar apenas dos aspectos da vida pessoal e não falar, né, da formação dele intelectual, da questão da sua bravura, da questão da sua personalidade. Então eu tento, como professor, mostrar os dois lados, porque eu sei que isso está um pouco também enraizado na mente de muitos brasileiros que assistem às novelas, às minisséries, na qual o Pedro é tratado, né, como um rapaz que só pensa na vida com as mulheres. Então eu acho que isso, de certa forma também, aqui no Brasil, particularmente, cria uma imagem interessante dele, pois é isso que se espera de muitos meninos brasileiros, né, que tenha muitas mulheres. Infelizmente é uma sociedade muito machista que, quando o menino tem várias mulheres, ele é um bonzão, e quando a menina tem vários homens, ela é a prostituta, né? Ela é a menina indesejável. Então ainda há aqui no Brasil essa diferenciação entre os gêneros. Temos assim uma justaposição de duas ideias. Portugal abandona, rejeita, não quer o Brasil nos primeiros momentos, interessando-se apenas quando dá conta das riquezas que poderia auferir. Mas aqui, essas riquezas apontam já para que o Brasil é grandioso, apesar de Portugal. Daí que caiba ao Brasil remeter Portugal para o passado, com uma presença que o Brasil encara como compulsória, que queremos que se torne ausente, que se vá embora. Não acredito sinceramente que isso seja um desejo ou uma pretensão da maioria dos historiadores ou dos intelectuais brasileiros, mas isso foi meio que forjado durante a Primeira República, justamente para afirmar o novo regime republicano. Tentou-se desprezar e desprestigiar tudo que era relacionado à época do Império ou da colônia.
Então, portanto, houve sim essa propaganda anti, né, cultura lusa, anti-Portugal, e uma tentativa de se afastar. E à medida também que, a partir da década de 30, com o governo Getúlio Vargas, o Brasil engendrou uma política de boa vizinhança com os Estados Unidos, Portugal acabou por se distanciar mesmo dos interesses brasileiros. Lamentavelmente, na minha opinião, mas né, cada um julga como prefere ou como acha melhor. Jovens brasileiros, saídos do ensino médio de Brasília, confirmam-nos esta situação. A história que nos é contada sobre a colonização portuguesa é brutal, muito violenta, o que deixa em nós um sentimento de ressentimento. Esse daí é o menino Matheus Fonseca. Lembrando que brutal, aqui no Brasil, não tem esse sentido que os jovens hoje de Portugal colocam na palavra brutal, né? Que seria uma coisa uau, grandiosa, boa. Brutal aqui para os brasileiros é uma coisa violenta mesmo, uma coisa que age com brutalidade, alguma coisa que machuca, que fere. Fiz todo o ensino e também o vestibular, o acesso à universidade, com essa imagem do português transmitida pela escola. Já não tanto do português burro, mas com essa ideia bem sólida do português agressivo. Isso daí foi a citação do Gabriel Oliveira. Não há nostalgia ou ideia de que foi bom ter sido Portugal. O que há é o contrário. Uma ideia de que isso aí, Portugal, eu não quero. Essa foi a citação de Arthur Correia e assim por diante. Então realmente, infelizmente, na década de 60, 70, enquanto muitos autores marxistas estavam a produzir, né, obras enfocando essa relação de conflito entre dominador e dominado, entre colonizador e colonizado, e mais recentemente com o movimento negro, há muito esse discurso de realmente colocar Portugal como alguém que explorou, alguém que violentou, algo que, de certa forma, só enfoca os aspectos negativos da colonização. Sendo que é necessário ponderar, né? Não houve apenas violência, não houve apenas opressão, e muitas vezes, por exemplo, há provas e há documentos que mostram isso, os próprios brasileiros do Rio de Janeiro, de Salvador, faziam, por exemplo, o tráfico negreiro, sem a influência de Portugal. Então havia também pessoas da colônia portuguesa aqui que bulavam a coroa portuguesa e iam fazer o tráfico negreiro, por exemplo, né? Então toda essa exploração, toda essa violência não se deveu apenas aos portugueses. Muitas pessoas nascidas aqui fizeram o mesmo. Na relação Brasil-Portugal, mesmo quando há avanços no relacionamento entre estados, o anti-lusitanismo de fundo histórico, que desde a independência foi cultivado por razões políticas, permanece. Alimentado que é, até hoje, pelo sistema de ensino. Bom, eu não sei se desde a independência ele foi cultivado de forma crescente ou então muito atuante, porque ainda, né, no período do primeiro reinado, o Brasil estava muito ligado a Portugal. O próprio Pedro I, Pedro IV de Portugal, era pai da Maria II, que seria a rainha de Portugal. O Pedro II tinha boas relações com Portugal, como com toda a Europa. Tinha irmãs, né? A irmã dele, Maria II, era a rainha de Portugal. Pode sim ter algumas revoltas, né? Houve, né, algumas revoltas nativistas, houve sim uma certa pressão para se separar, para desligar os laços com Portugal, mas por outro lado havia ainda alguns laços muito fortes, podemos dizer assim, especialmente relacionados à cultura e à família imperial de ambos os países, ou no caso família imperial aqui, família real em Portugal. Ao destacarem a presença humana já existente no território do futuro Brasil anterior à chegada dos europeus, e ao diluírem as referências a Portugal e aos portugueses num contexto histórico mais vasto, em que surgem com quase idêntica ênfase outras nações europeias rivais, o que os manuais de ensino médio acabam de fazer é atenuar ou praticamente iridir os laços específicos de ligação, sangue, língua, história, cultura, política, entre os dois países e as duas nações, que chegaram a ser uma, e que, apesar de todos os confrontos, diferenciações, ressentimentos e rivalidades, se prolongaram
de uma ou outra forma até hoje, mas sobre os quais em geral, rasa a consciência dos brasileiros. Realmente, isso é um fato muito verdadeiro. Então, por exemplo, especialmente em estados como São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que receberam muitos imigrantes também, como alemães, italianos, poloneses, costuma-se atribuir muitas vezes mais valor a eles no estudo da história e também até nas questões culturais do que aos próprios portugueses que chegaram antes. Eu acho isso um tanto injusto, porque a história deles com o Brasil é de 150, 180 anos no caso dos alemães, 130, 150 no caso dos italianos, e de Portugal, né, tem uma tradição muito anterior. Quanto aos povos nativos, eu acho justo, eu acho necessário realmente, né, falar sobre quem que habitava o território brasileiro antes dos portugueses, mas claro, não se deve falar apenas deles, ou falar apenas positivamente deles e depois falar negativamente dos portugueses. Deve ter um balanceamento, né? Ao mesmo tempo também que podemos falar aspectos negativos desses povos que habitavam o Brasil, alguns que praticavam também práticas que podemos considerar desagradáveis, podemos valorizá-los, assim como podemos também falar das práticas interessantes e positivas dos portugueses e também as negativas. Eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Bom, o vídeo está a ficar muito longo, ainda teremos a última parte sobre ele, na qual eu, inclusive, discutirei um pouco sobre os livros didáticos. Aliás, até já vou apresentar aqui os livros didáticos. Este primeiro aqui não é um livro didático, mas é um livro que eu recomendo muito para os professores. Para mim é praticamente uma bíblia quase sobre o Brasil. Significa Brasil, uma biografia, de Lilia Maria Schwartz e Heloísa Starling. Um outro que eu vou utilizar será o Projeto Araribá, volume 7, para o 7º ano, organizado pela Editora Moderna, e a editora responsável é a Maria Raquel Apolinário. Outro também mais recente é este aqui, do Alfredo Boulos Júnior, História e Sociedade, volume 8, pela editora FTD. Também da editora FTD, o volume 8, 8º ano, este do Marco Pellegrini, Adriana Dias e Keila Greenberg. Aliás, o Marco Pellegrini, ele é um autor bem clássico assim, dos livros didáticos brasileiros. Também vou enfocar este nós chamamos de apostila aqui, seria tipo um manual, ele é do Anglo, é um sistema de ensino muito famoso aqui no Brasil. E este é o livro 1, de História do Brasil 1. E por fim, este escrito durante a ditadura militar, chamado História Geral da Civilização Brasileira. E seus autores são Paulo Miranda Gomes, Nelson de Moura, Alaide Iná Gonçalves. Ele foi escrito, editado em 1977. Ok? Então é isso, meus caros. Não esqueçam de comentar. Se tiverem alguma dúvida, perguntem. Não esqueçam de deixar o gostei, se foi apreciável este conteúdo. Se não é inscrito, inscreva-se. Terá muito mais vídeos aqui sobre Portugal, sobre Brasil, sobre essa relação entre Brasil e Portugal. E muito obrigado pela paciência e pela audiência. Até mais!